Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Porção semanal Vaet Hanan. Deuteronômio 3, 27. Devarim 3, 27. Vaet Hanan. E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, Tu começaste a mostrar ao Teu servo a Tua grandeza e a Tua mão forte. Pois que Deus há nos céus e na terra que faça como Tuas obras e como Teus feitos extraordinários? Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. E irou-se o Eterno contra mim por vossa causa, e não me escutou. E disse-me o Eterno: basta, não tornes a falar-me mais nisto. Sobe ao cume da colina e levanta teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. E ordena a Josué: anima-o e fortalece-o, porque ele passará na frente deste povo, e ele o fará herdar a terra que verás. E ficamos no vale de fronte a Bet-peor. Bom, quero começar aqui lendo o próprio comentário que a Torá coloca neste termo. Então começa aqui no próprio versículo 23, e roguei ao Eterno, diz assim: Moisés, o pastor modelo que guiou o povo durante 40 anos na travessia do deserto, não pôde realizar o seu sonho de entrar na terra prometida. A esse respeito, pregou como última tentativa. A esse respeito, pregou como última tentativa para que Deus o deixasse passar o Jordão e ver a boa terra. Nesta pregação de Moisés, o Rabi Samlai vê a ordem que se deve seguir nas orações. Antes de fazer o seu pedido, Moisés começou a exaltar a Deus. Não podemos, disse Samlai, dirigir as nossas preces a Deus antes de ter o louvado e haver reconhecido sua grandeza e seu poder. Esta pregação de Moisés serviu de fórmula para as rezas do nosso ritual. De fato, uma das mais importantes, a Amidá, reza silenciosa, contendo 18 bênçãos, que passa, de baixo. Quanta dor se percebe nas curtas e poucas palavras que Moisés dedica a Deus em sua prece. Moisés devia morrer no deserto com a geração que tanto amou e a qual, durante os duros 40 anos, transmitiu a palavra divina. Agora o comentário aqui do versículo 24, também é importante para quem não tem essa Torá azul. É referente a Eterno Deus. Moisés invocou a Deus apenas pelo atributo divino da misericórdia. Mas hoje, ao lermos este trecho, pronunciamo-lo como Adonai, Elohim, invocando
os atributos de misericórdia e da justiça, sendo que o segundo acabou por prevalecer. Até aqui tá bom. Bom, esse do monte também é interessante para se compreender. Este bom monte, o texto que a gente leu. Com estas palavras, Moisés queria designar a cidade de Jerusalém, a qual se acha rodeada de montes. E com o Líbano, ele queria dizer o lugar em que futuramente iria construir o templo. Moisés, o guia ideal do povo de Israel, mesmo sabendo que não poderia entrar na terra prometida, não abandonou sua missão, aquela de inculcar o povo os seus deveres. E agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o eterno Deus de vossos pais vos dá. Aqui nota-se que a máxima aspiração de Moisés não era somente levar o povo à terra prometida. Ele sentia que, antes de mais nada, Israel precisava de uma pátria espiritual, a qual pudesse existir, mesmo fora de Eretz Israel. Ela é a Torá, com seus preceitos e estatutos sagrados, a pátria essencial do judaísmo até hoje. Pois bem, em outro comentário é falado essa relação que eu até tinha falado um pouquinho ontem, e a gente já havia trabalhado isso já há bastante tempo, em relação a julgamento de Deus, que usando o nome divino, Adonai ou Elohim. Um vinculado à misericórdia, outro vinculado a juízo. Quando a gente olha para Moisés, todo mundo tem grande admiração, não é verdade? Agora, eu quero colocar algo assim para o dia a dia nosso, para que a gente aprenda algumas coisas. O Eterno, ao mesmo tempo permitiu e provocou uma ação de Moisés, tá? Vou falar com cuidado para que não se coloquem palavras na minha boca. Eu estou querendo dizer que no controle divino, naquilo que Deus tinha por aspiração, aquilo que ele enxergava, queria para o povo dele, ele colocou Moisés nessa direção, mas ele precisava que Moisés errasse de alguma forma, tá bom? Por um lado, Moisés não errou, mas para o povo ficou registrado que houve um erro. Por causa deste erro, desta falha, Deus disse a ele, o julgou. E esse julgamento, até para Moisés, ele achou que esse julgamento foi pesado demais. Porque o julgamento foi, você não entrará na terra. Se acontecesse, não precisa, isso aqui, para ele, é muito grave. Tá? Imagine alguém que passou, vamos arredondar, 40 anos com esse povo. Entendeu? Alguém que tem uma história, quando Deus se revela daquela forma, a forma como Deus se apresenta a ele, ele diz, olha, até hoje eu não me apresentei desta forma a ninguém. A partir desse momento eu começo a me revelar pelo meu nome. E você vai a este povo. Então ele volta ao Egito para se apresentar àquele povo, acontece todo aquelas pragas, eles saem do Egito, estão agora nesse deserto, passam por todos esses problemas. Há uma identificação muito grande.
além dele ter uma identificação muito grande com o povo em si, ele passou a ter uma identificação muito grande com o Eterno, porque nesse período de vida dele de 120 anos, ele passou 120 dias na presença de Deus. É um ano da vida dele para um dia na presença do Eterno. E como nós sabemos, um dia é como 1000 anos. A presença dele, pensando como cabeça humana, parece que está até contrabalanceando, né? Porque viver na terra, dado do Eterno, você com pessoas do nosso lado dentro de casa. E a gente tem que aprender a superar essas frustrações, porque senão, em muitos casos, o filho nunca mais olha na cara do pai e da mãe. Entendeu? Toda casa, claro que guardadas as proporções, né? Mas em toda a família há discussões entre irmãos com irmãos. Quando criança, todo mundo sabe que é normal, né? A briga, a mordida, aquela coisa toda. Mas depois que cresce, a gente espera que o negócio melhore mais, tal. Ainda sempre há brigas. Determinadas famílias, quem dera fossem a maioria no mundo, mas infelizmente não é. A minoria de famílias ao redor do mundo, conforme eles passam por esta fase, eles crescem, parece que ocorre uma união. E um irmão fica encaixado no outro irmão. E assim que se precisa de algo, você sabe que pode contar com o irmão. Quando existe uma ligação dessa, viver os problemas fica mais fácil. Mesmo que este irmão está lá nos Estados Unidos, o outro está lá no Japão, e a pessoa está aqui sozinha em Campinas. Mas só o fato dele saber que há uma ligação familiar, que se eu precisar de alguma coisa, e esse precisar de alguma coisa não é só dinheiro, porque a gente tem uma mania de achar que todos os problemas nossos é dinheiro, né? Tanto não é verdade isso que o rico também se mata, o rico também morre de enfermidade, o rico também morre de problemas. Então é ilusão, é quando a gente não tem alguma coisa, a gente precisa ocupar aquilo para falar que o culpado é aquilo. Então, me falta o dinheiro, a solução para mim é dinheiro. Mas o dia que você tiver dinheiro, e que Deus assim permita, que vocês tenham bastante condição financeira, você vai descobrir que você estava enganado, que os teus problemas e a tua infelicidade, o culpado nunca foi o dinheiro. Você vai perceber que é o nosso modo de ser e estar, de se perceber no meio de pessoas e a nossa distância ou a nossa união com o Eterno. Voltando no exemplo de família que eu estou dando, se a pessoa, portanto, está aqui em Campinas e começa a passar necessidades financeiras, aí ela sabe que pode contar com um irmão lá dos Estados Unidos. Irmão que eu falo, irmão de carne e osso mesmo, de sangue, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Aí ele sabe que aquele irmão, aquela irmã vai ajudar. Imagina assim, hoje como tem vídeos, a tecnologia, um fala com o outro, mas por que você está triste? Ai, que me aconteceu tal, não sei o que. Aí, não seja por isso, um ajuda o outro, tá? Concorda que viver os problemas naquele momento que esta pessoa estivesse passando seria mais fácil. E esse tipo de contato, além dele de favorecer e passar pelo problema, iria fazer com que a união familiar ficasse mais, né? Iria afirmar mais ainda. Agora vamos supor que não seja dinheiro. A pessoa olha, os irmãos estão olhando um para o outro, perguntando como está papai, como está mamãe, como está o irmão fulano, e de repente percebe o tom de voz que está diferente, percebe um abatimento no rosto, tá? Um ar sombrio.
Aí começa a querer saber o que está acontecendo. E essa conversa que passa a existir, de confiança, o famoso desabafar, um colocar a cabeça no ombro do outro, isso também faz com que a carga seja dividida e a pessoa também consegue passar pelos problemas com essa união familiar. Mas isso vale tanto para irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas também dentre nós. Entendeu? Agora, essa relação Moisés aprendeu a ter com o próprio Deus. Se a gente passa a viver melhor, neste exemplo que eu estou te dando, imagina ele que em 120 dias de vida, no sentido de anos que ele teve aqui nessa terra, 40, sendo que 40 dias, depois outros 40 dias e depois outros 40 dias ele esteve na presença do Eterno. Ficou mais fácil? Se você pensar naquele texto atribuído a Paulo, no Novo Testamento, ele diz que conhecia um homem que, se na carne ou no espírito, não se sabe, mas que isso era Deus que sabia, que também foi a presença do Eterno. E ele fala que se ele tivesse que se gloriar de alguma coisa, ele poderia se gloriar de algo assim. Guardadas as proporções, ele está falando o quê? Que viver na presença de Deus, conseguir compreender este estado, porque na presença do Eterno você se desvinculou, é como se você tivesse morrido, porque no tempo que você está com o Eterno, todas as coisas que ligam ao nosso corpo e que faz com que a gente desvie do alvo, lembrando novamente o Paulo, num dado momento, quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele olha como um alvo. Ora, como que você vai manter um alvo se você tiver uma bagunça dentro de si ou vivendo uma bagunça ao teu redor? Ou seja, a bagunça pode ser emocional dentro da gente ou uma bagunça fora da gente, no meio do povo, na tua cidade, no meio de uma política, como essas coisas ao redor influenciam você. Como que você vai esquecer das coisas que para trás ficam? Tem pessoas que essa questão dela ser muito realista, essa realidade dela atrapalha ela a caminhar, porque é muito comum aquele que porque lembrar esse feriado que teve, Tisha B'Av, 9 de Av, marcou as maiores desgraças no meio do povo judeu. E o começo delas foi onde? Foi quando o povo quis enviar representantes para espiar a terra prometida. Se é uma terra prometida, a promessa vem de quem? Vem de Deus. E você acha, quando você começa a pensar que o Eterno te faz uma promessa e essa promessa ela vai acabar com você, então você passa a ter uma visão pessimista. Se você não ficar procurando pelo em ovo, como diz o ditado aqui no nosso Brasil, porque tudo que você for procurar você acha. Por isso outro ditado, quem procura, acha. Pode dizer, mas isso também está lá no Novo Testamento. Se você bater, a porta vai abrir. Tá? Moisés não estava batendo? Qual era esse bater dele? Ele já tinha o juízo de Deus. E o juízo era, você não vai entrar. Agora, vamos parar aqui um pouquinho. Você não vai entrar. Não vai entrar por quê? Porque naquele episódio da água, da fonte de água,
quando Miriam tinha morrido, era para ele falar a rocha e ele bateu na rocha. Tem todo um histórico aí, vocês já ouviram pelo menos um pouquinho sobre isso. Não vamos parar tanto aqui. Mas a questão é que nesse episódio, Deus o julgou e Deus disse que ele não entraria à terra. Com todo o histórico que nós estamos falando que ele já tinha, inclusive de estar na presença do Eterno, mesmo assim, é aqui que fica uma questão, né? Ele suportou todas as coisas e é colocado como o homem mais manso que habitou a terra, tá? Um homem calmo. Ora, alguém, para suportar essas coisas, ele suportou porque ele sempre teve a visão celestial. Visão celestial, não quero fazer confusão com aquilo que o homem possa ter visão celestial da terra. Eu estou falando de uma pessoa que subiu e conviveu com o Eterno 120 dias da vida dele, em 3 períodos, também de 40 dias, 40 dias, 40 dias. Tá? Aquilo que se vê, o relacionamento, é literalmente viver num outro mundo. Basta lembrar que naquele episódio que o anjo da morte estava matando pessoas, quando houve a questão de Zimri e Cosbe, quando Moisés percebeu que o anjo estava matando o povo, ele pediu para o irmão dele, Aharon, pegar a frigideira sagrada que oferecia incenso ao Eterno e fosse lá no meio do povo, aonde estava a matança, e oferecesse a Deus ali. Vocês lembram disso? E o que aconteceu? A mortandade parou. Ele conseguiu frear a ação do anjo da morte. Então, um homem conseguiu frear a ação de um ser espiritual. Por que ocorreu isso? O Midrash explica que neste período que ele esteve em eternidade com Deus, ele conversou com este anjo, ele recebeu este ensino em eternidade. Então, aquilo que está acima sempre vai ser maior em conhecimento daquilo que está abaixo. Isso vale para os mundos criados, tá? Qualquer coisa em termos de sabedoria, inteligência, entendimento que está no mundo de Atzilut vai ser maior do que aquilo que está em Beriá, que vai ser maior do que aquilo que está em Yetzirah, que vai ser maior do que aquilo que está em Asiá, onde nós estamos. Por isso que é dito sobre o trono de Deus, que o trono de Deus se encontra em Beriá. E este trono de Deus significa que está repousado, ou seja, este conhecimento, essa sabedoria está assim, assentado. E é daqui que vai passando, alimentando os demais mundos. Portanto, este conhecimento dele fez com que aqui em terra ele pudesse superar um monte de coisas que uma outra pessoa provavelmente não iria superar. Talvez, isso é inferência minha, isto também ajudou que ele fosse, por natureza, um homem manso. Da mesma forma, quando vocês estudaram a vida do apóstolo Paulo, também foi colocado como ensino que ele só conseguiu dar sequência na vida em todos aqueles sofrimentos. Por quê? Porque aquilo que ele viu no mundo superior, ele não esquecia daquelas lembranças, daquela intimidade. Então, aquilo fazia com que ele seguisse. Tá? Deu para compreender? O que eu estou tentando que você compreenda aí é que os problemas que nós temos no nosso dia a dia, se ficar focado no problema, você está sendo abarrotado por este mundo. E estes problemas deste mundo, as coisas desta vida, ela vai se tornar realidade para você.
E aquilo que se torna realidade para você significa algo palpável, algo que você pega. Igual aquela fumaça negra que é densa, que dá a impressão que você vai poder pegar. Ou seja, você estará atraindo aquele outro lado para próximo de você. Você vai estar atraindo e vai estar se ligando a coisas que não são luz, porque você não está chamando para si a realidade de Deus, a realidade do alto, a realidade do conhecimento do eterno, aquilo que está além de nós. E como que eu vou ter alguma coisa além? Ora, eu posso estar sendo muito pressionado. Se eu ficar olhando para essa pressão de agora, eu estou olhando para mim mesmo, eu estou olhando para este mundo, e cada um desses espinhos vai fazer com que eu sinta a dor de cada um desses espinhos. Mas se fizermos como Paulo teve a experiência, como Moshe teve a experiência, como muitos outros tiveram a experiência, você tem que ficar ligado com quem? Com a fonte de todas as coisas, que é a Torá. Se você não tem condições de subir para viver como eles viveram períodos de tempo em eternidade, você tem que aprender a subir com esta eternidade, porque a Torá, ela estava na eternidade e Deus a trouxe à terra. Ela tem que servir para você como um elevador. Do alto ela desceu para que você entre nela e ela faça subir. Por exemplo, esse texto que nós estamos vendo agora, esse texto está fazendo com que a gente suba. E quando você entende que você pode subir, você também entende que não necessariamente todas as pessoas precisam ter a experiência literal de deixar este corpo e viver um período de tempo na eternidade. Porque nem todas as pessoas passarão por isso. O mais certo é que raras, muito raro, pessoas poder alçar esse tipo de voo. Mas a Torá, ela é o elevador, o mesmo elevador para todos. Se eu entrar nesse elevador que é a Torá e ficar com medo, eu vou apertar o botão 1. Só que o botão 1 eu posso subir de escada, eu não preciso de elevador. Então muitos que estão com a Torá, que ainda mantém muito o medo das coisas do mundo, ela ainda é muito pessimista, ela é muito ligada com as coisas deste mundo, com tudo que existe neste mundo, o que ela tem de transcendente, de fazer subir? Muito pouco, sobe, mas sobe um nível que qualquer coisa faz subir. Ou seja, qualquer pessoa aguenta sair de um andar térreo e por escada no andar 1. Até quem está com perna quebrada. Não é verdade? Não tem absurdo nenhum. Ou seja, um pequeno esforço humano faz com que atinja um nível mínimo espiritual. Aí uma pessoa tem mais, vai lá, aperta o 2. Agora eu quero ver naquela torre lá que foi destruída lá nos Estados Unidos pelo avião, que era 100 e tanto andar, não é isso? Eu entro no elevador daquele lá, se eu apertasse 50, já seria muito, porque imagina, eu não sei quantos andares tinha lá, você lembra? Eu sei que tem mais de 100. Vamos imaginar 110, que eu não sei qual é o número. 110, imagina se aperta o botão lá, ó, tinha um 110. Aquele negócio vai ser assim, igual quando a gente anda no metrô, né? O metrô, ele começa a dar aquela arrancada, de repente vai ser, ele pega uma velocidade rápido, depois começa a frear. Se está só ali dentro e você sobe, é só não olhar pela janela, a gente não sabe onde está. Tá? Mas pensando no sentido espiritual que eu estou dizendo sobre céu, de conhecimentos, de alçar voo, se você está muito vinculado com as coisas do mundo, você está muito abatido, você não tem resistência, por não estar ligado. Às vezes um conhecimento com Deus aqui na mente, fica na mente, não desce ao coração,
porque mente e coração tem que funcionar junto. Não adianta nada a pessoa num culto diante de Deus, o coração está bem. Coração que eu falo é nesse serviço de culto, nesse momento de ligação com Deus. Aí no outro momento ela está com conhecimento da mente, daquilo que estudou na Torá, daquilo que leu pelo Midrash, de alguns comentários, o raciocínio, a sabedoria está perfeita. Mas se não estiver conectado mente e coração, esse conhecimento, ele não vai te ajudar em nada. É um conhecimento que não faz apertar o botão do elevador para você subir as alturas. Ou seja, você tem conhecimento, mas esse conhecimento, ele vai ser opressão ainda. Porque esse conhecimento todo vai fazer com que você enxergue as coisas e vai virar decepção. O povo naquela época, Moisés, vamos enviar pessoas. Quem que eles enviaram? Qualquer pessoa? Não, eles enviaram os chefes de cada Shevatim, tribos, homens que estavam letrados na Torá. Estes homens foram para lá, bastou encontrar aqueles 3 gigantes, eles já ficaram apreensivos. Bastou olhar para uma romã, casca de romã, eles dormiram achando que era uma caverna, era uma fruta, achando que era uma caverna e aquilo era o resto da comida do gigante. Então dormiu lá, dormimos numa gruta ao pé da montanha. Já até descobriu, nossa, isso foi o fruto daquele gigante. E nós somos como gafanhotos ao olhar deles. Nós vamos vencer, eles já voltaram derrotados. Quando se fala mente e coração, e tem um texto do Novo Testamento que faria a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Se você parar aqui, já dá para entender muita coisa dentro do judaísmo. Porque quando começam todas as coisas, a primeira coisa que tem existência, que já é pré-existente, porque faz parte da essência de Deus, e Deus não tem começo, não tem fim, não tem início. Tudo que existe ali de conhecimento pleno se dá o nome de sabedoria. E não tem como você ter essa sabedoria se você não tem algo para decodificar essa sabedoria. O que vai decodificar é quando você consegue, e da forma que foi feito, criação das letras. As letras vai te trazer entendimento, tá? Isso está relacionado com as 3 primeiras sefirot, que é Chokhmah, Binah, entendeu? E este sentido de que você captou as letras, a função de ter palavras que formam raciocínio, que te dão entendimento, você consegue acessar um pedacinho daquilo que poderia ser essa sabedoria. Conforme você recebe este entendimento, tá? Este entendimento vai poder te trazer conhecimento. E o conhecimento você consegue manter, reter com você. Bom, agora podemos voltar aqui no texto. E você vai perceber que nós estamos neste mundo, se eu não me engano, é o criador da Gestalt terapia. Ele escreve algo mais ou menos assim: eu não estou neste mundo para satisfazer as tuas vontades. Se pudermos caminhar juntos, unidos, compartilhando, muito bem, será lindo. Se não for possível, segue teu caminho, eu sigo o meu caminho, tá? E este princípio, ele é válido realmente nas nossas vidas. Se você não está neste mundo para poder somente amparar pessoas, para poder apenas ser boa mãe,
ou ser apenas bom filho, ou ser apenas um bom profissional. O que adianta você? Você acha que Deus trouxe você a este mundo para ser um excelente médico? Ah, mas o excelente médico criou várias modernidades que salvou muitas pessoas, curou muitas pessoas. Mas você acha que Deus te trouxe só para isso? Deus trouxe um físico só para explicar a física? Trouxe um matemático só para explicar matemática? Trouxe um professor de qualquer área só por causa disso? Trouxe e tudo aí que a gente vê por aí só por causa disso? Não. Você pode ser um profissional, você pode ser um amigo, você pode ser um filho, pode ser o pai, mas a função principal de você estar neste mundo é você vir com a missão do Eterno de consertar este mundo. Agora, para cada tipo de pessoas, o Eterno providenciou ferramentas. Se a ferramenta que uma pessoa tem como forma bruta é uma picareta, então ele vai fazer o trabalho com a ferramenta que ele tem. É cavar um buraco, picareta, para você destruir pedra, não é isso? Você não vai cavar um buraco na terra com picareta. Isso aí você tem um enxadão. Então você vai usar picareta para bater, ou uma marreta. Você imagina, você vai bater marreta na terra? A marreta tem que ser num concreto. Pois bem, então tem pessoas que ela vem à terra com bagagens distintas de outros. Mas a ligação principal que nós temos de ter aqui na terra é pela Torá. E se você não tiver amigo nenhum, é sinal de problema, não é? Claro, tem gente que é isolado, sozinho. Eu não quero ser amigo de ninguém porque eu quero só estudar Torá. Você vai estudar Torá, só que você está quebrando outros princípios. E um dos princípios da Torá é que você seja benevolente para com o teu próximo. Se eu não me dou com o meu próximo, o que adianta eu conhecer tudo de Torá, mas se eu estou quebrando os próprios preceitos da Torá? Ou seja, eu vou subir e descer, eu não vou sair do lugar. Como é dito sobre aquele grande Rabi, que os ensinos de Torá que ele tinha era tão excelente, fazia parte daquela equipe do Rabi Akiva, e aquela discussão que houve entre eles em achar que tal coisa se resolvia de tal forma. E se não me engano o nome dele é Elazar, e ele não abria a mão daquela convicção. Ele falava: vocês estão errados, eu estou certo e Deus sabe que eu estou certo. E os outros falavam que não, que eles é quem estavam certo. Quem é que estava certo? Segundo essa discussão, quem estava certo era de fato Elazar. Mas aonde ele esteve errado? Ele esteve errado que também ele se esqueceu de que Deus deixou determinado que a junta dos rabinos lá ficaria com a decisão final, ainda que estivesse errado. E nessa questão toda, essa discussão toda, é dito que a Torá deste Rabi, ela ficou como encoberta, ou seja, a sabedoria toda dele não serviu para acrescentar nada a ninguém. Então, no fundo, o que adiantou toda aquela sabedoria? Todo mundo perdeu. O mundo perdeu por não ter acesso a essa grande obra dele, e todos aqueles que fizeram parte daquela discussão receberam o julgamento de que todos eles iriam morrer com uma morte não natural. E um deles, que foi o Akiva, é dito que ele morreu, que iam tirando a pele dele. Tá? Agora veja só, eu já citei isso só para lembrar. Akiva é aquele que até 40 anos de idade, que ele conhecia? Nada. Depois ele casa com aquela mulher rica, mas ela perde toda a riqueza porque estava casando com um pobre. A sujeição dela a viver 24 anos longe do marido para que ele pudesse estudar Torá.
e se tornasse o grande sábio. Toda essa questão e toda a sabedoria que foi vivida por este tempo todo faz com que este homem no final seja julgado e seja morto com um grau de crueldade tão grande. Na tua mente consciente você ia falar assim: Deus errou. Se uma pessoa que recebeu grande, sofreu, depois teve a vida transformada, teve um conhecimento profundo das coisas de Deus, para no final ela ter um fim desastroso no sentido de grande dor, a nossa mente humana, quando está separada de Deus, a gente entra para cometer o pecado, porque isso é como uma loucura, porque você não pode tomar o lugar de Deus. Por isso é associado a palavra ira com a palavra, essas duas palavras, Adonai e Elohim, que vai falar sobre o julgamento. Nós já explicamos isso tempos atrás. E nesse sentido, quando você ira nesse sentido, você vai tomar o lugar de Deus. Isso está equivalente à idolatria, porque você assume o lugar de Deus como se dissesse assim: se eu fosse Deus, eu não teria julgado dessa forma. Agora, se lembrarmos do começo do Salmo 8, que diz: quem é o homem? E se para aí, quem é o homem? Quem é o homem? O homem é algo criado. Aquilo que é criado jamais poderá ser comparado com o Criador. Assim como o aluno, ele tem que ter respeito ao mestre, porque ele ainda não é mestre. Ele pode um dia ser maior que o mestre, mas enquanto ele está ali, ele tem que ter respeito. O filho tem que ter, guardadas as proporções, o respeito pelos pais. Guardadas as proporções, não. Tem que ter o respeito, porque é mandamento. Basta lembrar que Jacó estava com medo de ser derrotado naquela volta, quando ele iria se encontrar com o irmão dele, Esaú, e ele sabia que no julgamento do Eterno, o que estaria contra ele? Ele passou 34 anos fora. Enquanto estes 34 anos, quem esteve cuidando de papai e mamãe foi Esaú. Mas Esaú não queria nada com Deus, e ele queria muito com Deus. Mas o fato dele ter tido o privilégio de cumprir aquela mitzvah, de respeitar pai e mãe, ficar do lado do pai e da mãe, estes 34 anos, Jacó colocava aquilo como um papel, o fiel da balança, que num julgamento, na hora que os dois se encontrassem, Deus iria pender para Esaú, porque ele cumpriu o Torá todos os dias naquele sentido. Por isso que ele orou e Deus enviou aquele exército de anjos, que vem a palavra Manaim na Bíblia, o encontro daqueles exércitos. E aquele exército foi enviado por causa de uma prece, de uma oração, de uma reza que Jacó fez e Jacob fez. Então, novamente, o homem, o tzadik, ele fala algo e aquilo vai e acontece. Voltando para Moisés. Moisés, portanto, diante de todo um histórico desse, ele não poderia, na ótica humana, tá? Ele não poderia, na nossa ótica humana, a gente não seria tentado a dizer que Moisés, porque passou estes 120 dias com Deus em eternidade, ele poderia ser superior a todos estes casos que a gente narrou. Na mente humana poderíamos. Portanto, se no caso que eu citei, Jacó e Jacó, ele, naquele temor dele do julgamento, será que Adonai iria responder a ele ou seria Elohim? Que nome da divindade iria afetar esse julgamento? Seria pela bondade e misericórdia ou seria pela austeridade, dureza do julgamento? E ele estava acatando que seria a dureza do julgamento, logo ele seria morto pelo irmão. Então ele faz aquela estratégia de separar a família, coloca os presentes na frente, para ir tentando quebrar emocionalmente. Estratégia humana, é a forma de lidar com a situação da melhor maneira possível.
Mas o que na verdade mudou a história dele não foi a estratégia humana. É aqui que a gente tem que entender. Não é a nossa estratégia humana, embora nós precisamos ter essa estratégia. O que mudou foi que na responsabilidade dele com o Eterno, ele fez aquela oração, e a oração é respondida por aquilo que ele era com o Eterno. Ou seja, ele quando entrava no elevador, ele não apertava o botão, ele não ficava na superficialidade, ele ia para a intimidade das coisas com Deus. Então ele lutou com o anjo Jacó nessa mesma época. Ele não teve essa experiência de pedir a ordem aos exércitos celestiais e Deus não enviou o exército celestial. E este exército celestial passou pelo acampamento de Esav como um exército bem armado, e foi isso que trouxe grande temor. E tem um histórico do Midrash, eu não sei se eu estou muito lembrado dele, ou se vocês lembrarem aí, possam até me corrigir. Ele cometeu uma falha, porque até então o irmão dele, que estava todo arrogante, grande, ele e Jacó todo mirradinho, né? Acuado, achando que ele era um coitado. Mas como já tinha acontecido todas essas coisas, o que ele via do irmão, achando que o irmão era grande demais, o irmão estava pequenininho, porque o irmão estava com medo. Porque esse irmão que Jacó achava que Esav era grandão demais, este já tinha visto a relação de Deus, o julgamento de Deus, dada pela palavra de Jacó. Então ele temeu e ficou com muito medo, tá? Só que Jacó continuava enxergando o irmão grande, mas ele não sabia que já estava praticamente destruído. É isso que acontece com a gente. A resposta do Eterno já está acontecendo, mas nós não estamos vendo. Então a gente continua vendo aquilo enorme, grandão, que vai destruir a gente, e aquilo que é a montanha que vai destruir a gente já está tremendo de medo da gente. E aí a gente comete um erro, e é como se invalidasse o recurso de Deus. Qual foi o erro dele? Ele pensou, aí usa-se o termo da cobra, dá um exemplo, e ele se encurvou. No que ele se encurvou, o irmão já captou logo. Então ele não é tudo isso, porque se ele fosse tudo isso, ele não iria se sujeitar assim. Pronto, aí ele cresceu de novo. Parece que a gente brinca assim na nossa vida. Deus vem e faz uma grande maravilha, você não está enxergando a maravilha, aí você vai e se inclina. Aquele poder em você que já estava destruído, volta a reinar. Quem que o levou a reino de novo? Nós. Por causa de quê? Pensamento. A forma de olhar a realidade. E ainda fala assim, contra fatos não há argumento. É verdade, contra fatos não há argumento. Porque você olhou fatos, os teus argumentos espirituais quebraram. Embora tudo que está no alto, ele é maior do que o que está abaixo. Mas se você quiser inverter, você inverte. E aí Deus não tem culpa nenhuma disso. Portanto, esse pedacinho aqui, quando ele fala para Deus, ele já havia pedido variadas vezes para Deus permitir que ele entrasse na terra com o povo. Aqui nós lemos quando Deus fala para ele, Moisés, basta. Ou seja, o que ele estava falando? Novamente tentando ver com Deus se Deus tinha mudado o julgamento dele. E se Deus tivesse olhado para ele com um olhar de misericórdia, Deus iria permitir que ele entrasse na terra com o povo, que ele queria de fato isso. Então Deus fala, basta. Está bem claro aqui a palavra basta. Não quero ouvir mais isso. Acabou. Esse assunto para mim acabou. Você vai morrer. E faz o seguinte, você vai lá falar com Josué e vai animá-lo e vai abençoá-lo, porque está determinado. Josué vai entrar com o povo, você vai morrer. Mas já aí Deus põe o doce na boca, né? Você quer ver a terra? Então mandou ele subir ao monte Nebo
e de lá ele ia olhar para a direita, para a esquerda, para norte, sul, leste, oeste, e dali onde ele estava, ele tinha a visão completa de onde é a terra. Ou seja, nesse sentido, ele entrou porque ele viu, mas ele não entrou chefiando o povo, tá? Mas lá no final, quando for acabar esse livro e vai voltar esse assunto que eu estou falando, aí nós vamos voltar nesse assunto para mostrar justamente o que eu falei hoje. Por um lado, ficou aqui o erro gravado, mas por outro lado, Deus foi que fez tudo para que o nome dele ficasse gravado neste erro, porque Deus sabia que no relacionamento entre os dois não tinha erro nenhum. É que Deus tinha algo maior. O trabalho de Moisés foi muito bem feito, e simplesmente levar o povo é uma honra muito grande, é verdade, mas naquilo que foi o serviço dele, não seria uma honra à altura do trabalho. Então, é isso que eu quero ver com você. Muitos momentos que o Eterno vai podando as nossas asinhas, às vezes não é julgamento de dureza, é justamente que o teu trabalho pode estar tão bem feito que ele quer te honrar de uma forma muito superior, mas novamente a gente vai esbarrar. Você vive nessa terra querendo reinar nessa terra, e a Torá vem para que você suba por ela e aprenda a reinar nos mundos superiores. Então o Eterno está vendo muito acima, e a gente quer se contentar com coisas que estão aqui. E se bater muito, quem sabe Deus ouve a tua oração e te dá aquilo que você quer aqui. Só que quando chegar lá e os teus olhos forem abertos por completo, você vai falar: nossa Deus, cadê o meu galardão aqui? Ele vai falar: você pediu, você fez a troca. Parece aquela brincadeira do programa do Silvio Santos, que a criança ou a pessoa entra naquela cabine. Até esse tempo, não sei se está passando ainda, voltaram com essa brincadeira, né? E aí coloca um negócio aqui no teu ouvido, você não está enxergando nada, e começa lá, com um carro, por exemplo. Você quer esse carro? A pessoa só tem que falar sim ou não. Sim, o carro é dela. Aí ele fala: e agora? Tem essa penca de banana. Você quer trocar a penca de banana pelo carro que é seu? Aí a pessoa fala: não. Aí fala: então o carro ainda é seu. Aí vem, uma bicicleta. Você quer trocar o carro que já é seu pela bicicleta? Aí a pessoa fala lá: sim, achando que está fazendo uma boa coisa. É assim que a gente reage aqui. Por causa das nossas coisas, estou magoado hoje, então aconteceu tal coisa. Eu estou oscilando entre coração, mente, coração, coração, mente, coração. Não vou chegar a lugar nenhum. Eu estou correndo risco de tirar a própria parte boa que Deus trouxe para mim. Por isso que é colocado mente e coração, e é ensinado que a mente, ela vai absorver o conhecimento, correto? Agora, esse conhecimento absorvido, ele vai precisar de prática. Então ele precisa descer ao coração, e o coração vai simbolizar nesse sentido a Torá. É assim que o judaísmo ensina. Então vem aqui essa sabedoria, desceu ao coração, o coração nesse sentido Torá. É aqui que você vai praticar. É aqui que vai ter o julgamento. Se nesse julgamento, que é Torá, aquilo que desce da mente não bate com aquilo que é Torá, então esse coração não vai executar, porque ele não trai Deus. Ele, Torá, não vai trair o Eterno. Então tudo aquilo que insiste em ser feito é uma agressividade, porque a mente vai e não quis obedecer o mandamento dessa Torá, coração, e ela não executou. Aí você vai na força do homem, tá? Princípios psicológicos funcionam desta forma. Por exemplo, princípio de realidade, princípio de prazer. Mas como a nossa aula não é psicologia, então podemos parar por aqui. Eu acho que tudo isso que eu falei pode ser muito fácil enquanto você possa ter ouvido, pode ser muito difícil isso que você ouviu, e o mais difícil ainda
é você quebrar esse comportamento que já é teu. Você pode sair daqui hoje dizendo, não, vou ser diferente. Você vai ser diferente hoje, amanhã. Depois da manhã, você já é a mesma pessoa antes de ouvir essa aula. Infelizmente, que Deus não permita. Tomara que você realmente compreenda que se não mudar o jeito de enxergar, se não mudar as desculpas que a gente fica dando, tá? Da nossa vida, é emocional. Uns falam, eu não tive mãe, né? Tá bom, você não teve mãe, eu tenho a minha mãe, mas quantos que não têm mãe e conseguiram superar mais que você? Mas eu perdi o meu filho, né? Quantas mulheres perderam seus filhos também? Mas você é rico. Quantos que são ricos e estão tendo atitude diferente? Ou quantos que são pobres estão tendo atitude diferente? Nós não temos escapatória. Tem que parar com as desculpas que a gente está dando. Senão, não sai do lugar. Se você está tendo a oportunidade de conhecer o elevador, não fique no número 1, 2, 3, 4, que até o 5º andar, qualquer pessoa sobe andando a pé. Eu morei num prédio lá com meu pai na Bahia, era o 8º andar. Um dia eu cheguei no prédio lá, não tinha força. Para eu ir lá para casa, eu tive que subir na escada 8 andares. Foi gostoso? Claro que não. Subi e não desci mais, para não correr o risco. Mas morri? Não. E se tivesse que subir 20 andares a pé, toda hora que você faz isso? Não. Mas consegue fazer? Consegue. Então procure acessar o botãozinho que te suba numa posição que humanamente não é comum para as pessoas. Tá certo? Então tá bom.